Olá, pessoal. Me chamo Ronaldo Zonta, sou médico de família, atualmente no Departamento de Gestão da Clínica, e junto com a Fernanda Melchior, que ajudou a organizar essa apresentação, eu vou trazer para vocês esse breve vídeo algumas atualizações relacionadas ao manejo de pacientes adultos com sintomas respiratórios ou febre, ou suspeitos ou confirmados de Covid na atenção primária, a partir da 11ª versão atualizada agora desse novo suplemento do PAC, que a gente lança agora em fevereiro de 2022. Espero que a gente possa dar uma revisada no que é o PAC, como usá-lo, alguns conceitos e trazer principalmente as principais mudanças. Bom, em relação ao PAC, para quem não conhece, temos muitos profissionais novos na rede ou entrando na atenção primária agora. O PAC é um programa que vem sendo desenvolvido desde 2015, 2016, que prevê um algoritmo, um guia, que é o exemplar que muitos conhecem já para médicos e enfermeiros da atenção primária. Nesse caso, a gente está trabalhando com um suplemento dele, que é o PAC Covid. Além do guia, ele prevê uma estratégia de treinamento, intervenções do sistema e o monitoramento e avaliação através de pesquisas que a gente desenvolve junto com o Grupo BMJ, África do Sul e algumas universidades. Ele é um projeto que vem sendo desenvolvido pela Universidade de Cape Town, na África do Sul, e há mais de 15 anos ele mostra por ensaios clínicos que é possível melhorar a qualidade da atenção primária em saúde. Ele consiste em estabelecer recomendações de condutas clínicas com treinamento local, focado no trabalho em equipe, vem sendo desenvolvido além da África do Sul em alguns outros países e no Brasil em Florianópolis e em breve em outros locais com as parcerias que estamos fazendo agora. Vocês vão encontrar esse suplemento do PAC Covid adulto, como também o guia de todas as condições clínicas principais da atenção primária, nesse link no bit.ly/programa PAC Brasil. Lá vocês vão encontrar a versão de Florianópolis, a versão de Santa Catarina do guia Covid e também a versão nacional e de Florianópolis do guia completo aí de atendimento ao adulto na atenção primária. Então, fiquem atentos a esse site para as principais atualizações. Aqui é a capa dessa nova versão, a 11ª versão do guia aqui de Florianópolis. A gente, então, ao longo, desde março de 2020, fez da primeira versão, agora a gente lança, então, essa 11ª, com as atualizações mais recentes. Vocês vão encontrar no PAC primeiro as páginas aí de índice, né, onde vocês vão poder iniciar o atendimento do paciente usando o guia. A ideia do guia é que a gente use na frente do paciente, ele nos ajude a guiar a avaliação, o manejo, o tratamento, as condutas frente a esse usuário que tem sintomas respiratórios e febre. Vocês vão ver que aqui, a partir dessas páginas, a principal página que vocês vão abrir quando vocês estiverem no consultório frente ao paciente é a página 6. A gente vai explicar como funciona aqui o algoritmo. Bom, a gente começa então pela página de conteúdos. Como eu comentei, a página 6 vai ser a página principal que vocês vão abrir em relação ao atendimento em consultório individual. E vocês vão ver nela, como em algumas outras páginas, o quadro vermelho, que é a primeira avaliação que a gente deve fazer numa questão de atendimento clínico, que é avaliar se aquela pessoa precisa de atendimento urgente. Então, tudo aquilo que tiver sinais e sintomas dentro daquele quadro vermelho significa que o profissional deve parar o que está fazendo para fazer um procedimento urgente, encaminhar o paciente, fazer alguma intervenção de modo urgente. A partir de eu descartar que aquele usuário não tem uma necessidade de atenção urgente, eu vou seguir um algoritmo que me vai fazer perguntas sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita, onde eu vou responder se o paciente tem isso ou aquilo, ou precisa disso e daquilo, para chegar a conclusões de diagnóstico e conduta. Também eu vou encontrar setas bumerangue, que vão me direcionar a determinadas páginas para que eu possa me informar sobre uma determinada recomendação, como, por exemplo, numa página, antes de atender o paciente que tem sintomas respiratórios e febre, eu posso encontrar ali a orientação de como eu devo estar vestindo os meus EPIs, meus equipamentos de proteção individual. Então, eu posso me deslocar através da seta bumerangue para aquela página, para então poder avaliar se as recomendações de uso apropriado de EPI. Como eu também tenho uma seta direcional que me direciona para eu sair daquela página que eu estou usando para manejar o paciente e ir para outra página, não precisando voltar nela. Além disso, através das cores, a gente define o que é prática exclusiva do médico e o que é compartilhado com o enfermeiro, lembrando que o PAC não é autorizativo da prática do enfermeiro, e sim ele apenas ler o que os protocolos de enfermagem, que são sim os documentos oficiais autorizativos da prática do município, e através de cores ele representa tudo que está em laranja são procedimentos, exames que devem ser solicitados, questões diagnósticos que devem ser dados, que são exclusivos do profissional médico. Os
Medicamentos que estão em verde são prescritos tanto por médicos como enfermeiros, e tudo que está em preto são exames, procedimentos, diagnósticos que podem ser feitos tanto por médicos como por enfermeiros, com base nos protocolos de enfermagem. Também vocês vão encontrar a orientação de escuta, né? Essa orientação de escuta significa que, frente a essa orientação, o profissional pode buscar ou os profissionais ou mecanismos de matriciamento para tirar dúvidas, e aqui eu deixo o QR Code que aponta para o grupo de apoio clínico de Covid-19, tanto para dúvidas de fluxo como dúvidas clínicas, que vocês podem acessar, e a gente vai comentar mais para frente também. Então, aprendendo a usar o guia, a gente vai também encontrar nele algumas orientações de segurança, que eu recomendo a todos lerem, principalmente os coordenadores, os profissionais em reuniões de equipe, para que todos rememorem, relembrem as práticas de segurança nesse contexto atual da pandemia. A principal dela está o monitoramento de sintomas, então mesmo que eu, como profissional de saúde, sinta algum sintoma que eu considere habitual, eu devo ter uma certa suspeição maior à Covid, talvez não ir trabalhar naquele momento, me auto-isolar, não ir trabalhar presencialmente e testar ou então avaliar melhor aquela condição. E ali ele vai trazer todas as outras recomendações de práticas de distanciamento, higiene das mãos e de atualização ao PAC agora, então ele se alinha às últimas recomendações da nossa vigilância epidemiológica local da distância segura de distanciamento, que antes era 2, agora passou para 1,5 metro. Vocês vão seguindo a página orientações de higiene respiratória, o uso de máscara, a importância, né, da máscara N95 como a máscara que mais auxilia no evitar o contágio, seguido da máscara cirúrgica com a de pano por cima, né, que continua sendo a prática usual que a gente recomenda. Então, todo mundo usando minimamente a máscara cirúrgica com a máscara de pano por cima. E quem está em contato com o paciente sintomático respiratório, principalmente no consultório, ele deve ter uma vestimenta padrão. Vocês vão encontrar a página de como é o EPI mais apropriado a ser usado, e aí vai encontrar que esse profissional, principalmente, vai ter que estar usando uma máscara N95, óculos ou face shield, avental, luvas, gorro ou touca. E para o atendimento de pacientes que necessitam de atenção urgente, possíveis procedimentos que gerem aerosol, como o uso de cânula nasal de O2, trocar o avental para o avental impermeável. É importante também que os locais de atendimento tenham kits disponíveis com todos os EPIs apropriados e necessários para que, se uma situação de urgência aconteça, o profissional possa acessar rapidamente esses equipamentos de proteção individual para poder fazer a troca da vestimenta quando necessário. Aqui a página explica como colocar adequadamente o EPI em passo a passo e também como retirar na sequência o EPI com segurança. Da mesma forma, orienta quando a gente deve trocar o nosso EPI e reforçar aí a questão da troca do avental após atender cada paciente com sintoma respiratório febre. É importante, então, que os profissionais procurem ler essas páginas de prática de segurança, toda a página de orientação de EPI, ali ela está bem atualizada e alinhada às práticas que a gente tem usado na instituição. Qualquer dúvida, entrar em contato também pelos grupos, né? E colocar aqui na sequência das páginas também tem orientações de como o profissional chega em casa e se desveste, desparamenta, né? Também com segurança da roupa que ele estava usando, dos utensílios que estava usando no trabalho, mais algumas outras práticas também de cuidado em saúde mental do profissional de saúde. Bom, essa é a página 6, é a principal página que vocês vão encontrar e iniciar o atendimento de um paciente que está na frente de vocês com sintomas respiratórios ou febre, um paciente adulto, e vocês vão encontrar o quadro vermelho que traz os principais sintomas e condições clínicas, sinais que vão demandar atenção urgente, não teve nenhuma atualização da versão passada. Na avaliação do profissional que o paciente não tenha uma situação de emergência, urgência, a gente vai seguir para a página 7, onde eu vou usar algumas informações, né, além de eu considerar outras causas, co-infecções aí e comorbidades aí relacionadas à Covid, que não nem tudo, né, é relacionado, seria a Covid, mas também eu poderia pensar em tuberculose, pneumonia, influenza, e eu vou usar daí também esse algoritmo para me ajudar na tomada de decisão, para que página eu vou para melhor manejar o paciente com base em algumas informações. Se ele é contato conhecido de um caso confirmado ou se ele teve Covid confirmado e há quanto tempo, se há mais ou menos de 3 meses. Direcionando aí para a gente continuar o manejo, escolher o teste ser feito, qual a orientação de isolamento e tudo mais. Seguindo na rotina da maioria dos casos, você vai atender um usuário que tem sintomas respiratórios febre, que nunca teve Covid, que não é contato confirmado, na maioria das vezes, pelo menos conhecido, né? E que já teve Covid há mais de 3 meses. Nesse caso, a gente vai seguir para a página 8, que vai ajudar a decidir se ele é um caso suspeito e qual teste a gente vai pedir.
Nos critérios de caso suspeito, então a gente usa os critérios do Ministério da Saúde e a gente atualizou agora para 2 definições novas, né? Então a gente sabe que essa pessoa tem que ter 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas nos últimos 7 dias. Adicionamos aí a congestão nasal junto com a coriza e o nariz escorrendo e um sintoma a mais que é a diarreia. Então, se um paciente tem 2 ou mais desses, eu vou considerar um caso suspeito, notificar. Importante colocar que a notificação é do caso suspeito. Depois, esse caso vai ser confirmado ou não e a notificação vai ser retirada ou não do sistema, para ser contabilizado como um caso ou não, mas eu notifico na suspeita. Então, aí fica essa novidade aí das questões dos sintomas e sinais relacionados à COVID. É importante também trazer aí que no contexto da COVID, né, a gente tem uma página aí para quem já teve Covid há menos de 3 meses, e no contexto dessa nova variante Ômicron, alguns estudos já mostram que há uma possibilidade de reinfecção precoce antes dos 3 meses. E aí fica a decisão do profissional em considerar um caso que possa ser, tem sinais suspeitos de Covid, mas teve Covid há menos de 3 meses, como um caso suspeito ou não de uma nova reinfecção. Nesse caso, se optar por considerar um caso suspeito, notifica e avalia a testagem, principalmente porque em alguns casos esse paciente, em menos de 3 meses, fez um teste que era negativo para, por exemplo, fazer uma descontinuação precoce do isolamento, né, ou para alguma outra necessidade. Se nesses casos, lança a mão do teste, o isola e considera um possível caso COVID. Tem essa página aí trazendo com essa informação. Nesses casos, a gente notifica. Se a gente não considerar que esse paciente tenha COVID, a gente vai mesmo assim restringir ele, né, por pelo menos 7 dias, pensando, por exemplo, em influenza ou outras condições respiratórias agudas que também são infectivas. Seguindo a página, então, ali vocês vão encontrar o algoritmo que traz 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas, considera caso provável, notifica e testa. Também é importante colocar e frisar, e está bem colocado ali, que qualquer paciente que apresente febre ou algum outro sinal, como racha, alguma outra situação, me chame a atenção para uma outra patologia infecciosa, como, por exemplo, dengue, eu vou notificar também para essa outra patologia. Então, eu posso ter um paciente que eu vou notificar dengue, chikungunya, zika e covid. E eu vou lançar mão de testes diagnósticos para todas essas patologias. A notificação desses agravos leva a uma cascata junto à vigilância de coleta de testes, exceto a COVID, que você mesmo vai agendar com o profissional de saúde realizar o teste. Naqueles casos que não fecham critério, não tenho 2 ou mais dos seguintes, mas eu possa considerar uma alta suspeição, principalmente em contexto de Ômicron, onde eu tenho casos que são mais leves, e eu posso, então, considerar um caso suspeito, notificar e testar. Então, tem ali, vocês vão ver no quadrinho da esquerda, né, que mesmo que eu considere que ele tem outro diagnóstico provável, eu também devo considerar uma possível co-infecção e considerar a COVID, também tratar a condição que co-infecta ele. Então, aí uma lembrança aí para vocês. Em relação aos testes, né, essa é a tabela de testes que a gente tem lá no final do guia, e nessa tabela a gente traz as novidades. A principal delas gira em torno da contagem para fazer o teste, né? Então, a contagem para fazer o teste. Antes a gente não tinha o D0, agora a gente tem o D0 para contar. Então, o D0 é o primeiro dia de início dos sintomas ou o último dia de exposição, contato daquela pessoa assintomática com o caso confirmado. E a partir do D0 eu conto o 0, 1, 2, 3, assim para definir a melhor precisão do teste. A partir disso, as mudanças que a gente fez foi que o PCR pode ser coletado a partir do D1 ao D8, antes era do D3 ao D8, e que o teste de antígeno para o paciente sintomático, também, né, o PCR sintomático, mas o caso de o antígeno para o paciente sintomático pode ser feito no D0 até o D8, lembrando que um antígeno negativo num paciente com sintomas, ele não descarta a COVID, ele deve ser confirmado com outro teste de antígeno em 48 horas ou um PCR. Por isso que se eu fizer um teste de antígeno num paciente com sintomas, um caso suspeito com sintomas, eu vou fazer ele até o D6 de preferência, porque eu tenho tempo de repetir em 48 horas o antígeno. Se eu fizer no D7, D8, de início dos sintomas, eu vou precisar ter um segundo teste para confirmar que ele não tem COVID. E daí eu vou ter que lançar mão de um PCR que está aí na nota aí de rodapé e que vocês vão encontrar também nos demais locais onde se trata dessa situação. No caso do contato de caso confirmado, eu vou ter entre o D5 e o D12 para realizar os testes de RT-PCR ou antígeno, e o antígeno preferencialmente entre o D5 ao D7, que é o espaço onde a gente tem mais evidência. Frisar que é importante que se eu solicitei um RT-PCR e aguardo o resultado, eu não devo fazer nenhum outro teste antes desse resultado estar pronto, e sim aguardar o resultado desse teste. Então, eu não devo fazer um teste de antígeno se a pessoa aguarda um RT-PCR, até porque se der negativo, eu tenho que confirmar.
Então, essa é uma questão bem importante para a gente colocar aí na tomada de decisão. Aqui é o algoritmo, né, que vai se basear principalmente, toda a escolha de teste para COVID, a gente tem que se basear no teste que garante a melhor precisão e o menor tempo para o diagnóstico, com base, no caso do diagnóstico de casos suspeitos sintomáticos, com base na data de início de sintomas como D0, e eu vou seguir o algoritmo para tomar a decisão se eu tenho o teste disponível, que teste eu tenho disponível, quanto tempo o resultado eu vou ter a partir daquele teste. Lembrando que o antígeno, apesar do resultado sair na hora, se negativo eu tenho que repetir em 48 horas, e o PCR eu tenho que saber quanto tempo o resultado vai ficar pronto. Então eu vou levar essas duas questões em consideração ainda com a disponibilidade do teste, para tomar a melhor decisão de que teste eu vou indicar. E aqui, seguindo o algoritmo, vocês podem observar aí qual o melhor teste para indicar frente ao paciente com as condições que vocês têm no momento, pensando no melhor precisão e no menor tempo para o diagnóstico. Lembrando que o antígeno, né, tem que ser repetido, então se eu fizer ele do D7 e D8, eu vou ter que pedir um PCR depois para repetir se ele der negativo. Aqui, né, a página que trata sobre o primeiro teste de antígeno negativo em um paciente com sintomas, eu preciso repetir em 48, 72 horas, e aí traz as informações, né? E aqui eu vou falar um pouco de testagem de contato. A gente tem uma página só para avaliar o contato de um caso confirmado, né? Eu também vou lançar mão da melhor precisão e o menor tempo, qual teste eu vou usar para testar, diagnosticar esse contato. É importante colocar uma estratégia de diagnóstico, que é diferente, às vezes as pessoas confundem, porque agora também temos uma estratégia de descontinuação precoce do isolamento com testes, que é diferente dessa. Agora nós estamos falando de pessoas que não têm um diagnóstico fechado. Então, é um contato que não tem diagnóstico, eu vou testar. Eu vou usar o teste que me garanta maior precisão e menor tempo. Lembrando que o contato se define com aquela pessoa que entrou em contato com pessoa, teve uma exposição com uma pessoa que tem Covid confirmado e que essa exposição ocorreu 2 dias antes da pessoa desenvolver sintomas ou até ela fechar o período de isolamento previsto de 10 dias. Então, 2 dias antes a pessoa já transmite, né? E uma pessoa que entrou em contato com essa pessoa que é confirmada a Covid, ela vira um contato a ser testado, né? Lembrar que a última data do contato é o D0 e a partir disso que eu vou contando para escolher o teste. Aqui vocês vão encontrar o algoritmo, né, para ajudar na tomada de decisão, e aqui tem uma questão. Eu vou poder usar o teste de antígeno no D5, né, nesse D5 e D7, e apenas um negativo me descarta o diagnóstico de Covid-19 neste contato. Ele vai continuar observando sintomas, mas vou descartar que ele tem o diagnóstico de Covid-19 com um teste de antígeno ou RT-PCR entre o D5 e o D12, né? O antígeno preferencialmente D5 e D7. Lembrando aqui uma novidade daí do guia, traz que aquela pessoa que tem sintomas, mas também é contato de um caso confirmado, qualquer sintoma, automaticamente, por critérios clínico e epidemiológicos, ela é considerada um caso positivo. A gente não precisa lançar mão da testagem. Nesse caso, ela já é considerada um caso positivo. Eu vou manejá-la, isolá-la como um caso que tem um resultado de teste de antígeno ou RT-PCR positivo. Então, aí é importante a gente saber disso na avaliação do paciente. Enquanto esse usuário, no caso que eu ainda não confirmei o diagnóstico, por exemplo, né, ou mesmo aquele que eu confirmei, ou mesmo aquele que ainda estou aguardando, né, o diagnóstico, caso suspeito ou confirmado, eu vou lançar mão, né, essa página aqui fala do caso suspeito enquanto aguarda teste, mas também já vou adiantar que serve para o caso confirmado. Eu vou lançar mão do isolamento domiciliar, que é de 10 dias a contar da data do início dos sintomas, sendo essa data o D0, para que ela evite infectar outras pessoas. De preferência, eu vou dar um atestado médico e aplicar o termo de isolamento. Esse atestado médico ideal é que eu já dê dos 10 dias seguidos, mesmo que eu vá descontinuar precocemente depois. Então, essa é a ideia. A gente tem no CELC disponível aí o atestado médico já com todo o termo de isolamento, então não preciso imprimir 2 papéis, eu posso, né, e tem que ser um médico, porque o nome é atestado médico, ele vai carimbar, assinar, e esse vai servir como afastamento e termo de isolamento. E vocês vão ver que também vai encontrar um espaço para preencher nomes de pessoas que moram com essa pessoa. Mesmo uma pessoa que é suspeita, eu restringo os contatos. Então, esse atestado que eu vou dar para uma pessoa suspeita ou para um caso confirmado, ele contém espaço para que eu coloque os contatos domiciliares dessa pessoa, e os contatos domiciliares podem usar o documento desse paciente para se afastar do trabalho de acordo com o decreto sanitário.
Aqui, então, fala, né, nesse caso, dos casos suspeitos, né, eu vou afastar restringindo os contatos, né, deles por 10 dias, essa é a novidade, antes eram 14 dias, e vou aplicar o termo de restrição. E eles podem usar o atestado sanitário do paciente, índice, para se afastar do trabalho. Esse contato eu afasto, então, agora 10 dias. Os estudos mostram que dificilmente 10 dias depois do último contato com o caso positivo, essa pessoa transmite. Então, a gente diminuiu de 14 para 10 dias. E eu afasto tanto o contato do caso suspeito como do confirmado 10 dias. Até eu, no caso de eu afastar um contato de um caso confirmado, eu vou testar esse contato. Do caso suspeito, que eu estou afastando, à medida que o caso suspeito for considerado negativo para a COVID, automaticamente eu posso tirar orientar que ele saia, esse contato da sua restrição. Aqui vocês vão encontrar daí a página que avalia o resultado do teste, que alguém que um teste, por exemplo, de uma pessoa suspeita de COVID, um RT-PCR que dá indetectável, e aí eu chamo a atenção que se essa pessoa, mesmo com um PCR indetectável, mas ela tem febre, tosse ou coriza, espirros nos últimos 24 horas, ela deve se manter em isolamento e a gente deve considerar lançar mão de um segundo teste confirmatório se houver tempo oportuno. No caso do teste positivo, né, seja o PCR, seja o teste de antígeno, aqui tem a página de orientações, que basicamente vai tratar das mesmas questões relacionadas ao isolamento, restrição de contatos, nesse caso os contatos vão ser testados, mas vão ser restringidos 10 dias, desde a data do último contato, e o paciente isolado por 10 dias, se ele tem sintomas, desde a data do início dos sintomas, se ele era um contato ou uma pessoa sem sintoma que deu positivo, a partir da data do teste. 10 dias que ele tem que se isolar, e eu vou conceder o atestado todo esse período. Nessa página, vocês vão encontrar também orientações do que deve ser orientado ao paciente, aconselhado, como tratá-lo, o que não deve ser prescrito, e como monitorá-lo ou não, né? Como a gente vai fazer o monitoramento. E que remete à página 14, que traz as principais situações que eu vou realmente lançar mão do monitoramento. A maioria das vezes, principalmente nessa nova condição de variante ômicron com sintomas leves, a maioria das vezes eu vou indicar o automonitoramento. E a novidade aí é que eu vou poder avaliar antes a saída antecipada desses 10 dias de isolamento, entre 5 e 7 dias, e daí a gente vai para outra página aqui, que é essa página nova, que decida se o paciente positivo, já positivo. Então, essa estratégia agora é de descontinuação de isolamento de um paciente que eu já tenho um teste positivo ou considerado positivo por critérios clínico-epidemiológicos, e que está em isolamento a partir da data de início dos seus sintomas ou do contato com o caso, ou do resultado do seu teste, no caso, né, positivo. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente pode lançar mão da descontinuação antecipada mediante testagem. Florianópolis não aderiu à recomendação de se descontinuar antecipadamente uma pessoa no D7 do isolamento sem teste, com base em estudos que mostram que em torno de 18% a 20% das pessoas, a partir do D7, ainda transmitem. E se eu liberar uma pessoa, mesmo assintomática, fora do D7, sem testagem fora do D7, na nossa avaliação ainda é um pouco temerário. Mas a pessoa está lá no D5, D7, e eu vou querer tentar avaliar a descontinuação antecipada. Primeira questão, primeiro critério, ela tem que estar sem febre, sem tosse, sem coriza e espirros nas últimas 24 horas. Se ela tiver com isso, mantém isolamento até o D10, ou até ela ficar 24 horas assintomática antes do D10 e eu poder testar. Depois disso, ela tem que ter condições de manter medidas de proteção adicionais, como usar máscara a todo momento, não frequentar locais de aglomeração, como transporte coletivo, teatro, cinemas, né? Algumas medidas que estão ali naquele quadro. E daí sim eu vou lançar mão de um teste. Pode ser um teste de antígeno único, daí nesse caso, ou um teste de PCR único, que tem uma resposta em 24 horas, se eu optar pelo PCR de preferência, para daí eu liberar ela 5 dias ou 7 dias depois do isolamento, antes dos 10 dias previstos, sendo que ela vai ter que continuar até os 10 dias com essas medidas adicionais de proteção. Se o profissional de saúde, é importante colocar que ele só libera a partir do D7, ele não tem saída antecipada antes do D7, e mantendo as medidas. Então, tem que testá-lo no D7, pelo menos, ou testá-lo no D5, ele está sintomático, mas libera só no D7. De um modo geral, se eu não quiser utilizar essa estratégia de descontinuação antecipada, eu vou usar a estratégia que a gente vinha já usando, que é a descontinuação a partir do 10º dia de isolamento, sem teste, desde que ele esteja assintomático. Então, no 10º dia eu avalio, tem febre, tem tosse, tem coriza, espirros, ou não, para eu poder descontinuar o isolamento ou não. No CELP, vocês vão encontrar um modelo de atestado médico
Para descontinuação, também tem que ser médico, ser atestado, vocês podem usar esse modelo. E vocês vão encontrar também no PAC a página para o paciente internado, frisando que o paciente internado, ele não tem como fazer descontinuação antecipada e o seu período de isolamento é de 20 dias e não 10. Também vão encontrar uma página para aquele paciente que vocês consideraram que não preenche critério, mas tem sintomas respiratórios, febre. Este também deve ser restrito ao domicílio, então afastado das atividades presenciais laborais por pelo menos 7 dias, por exemplo, por uma influenza. E eu vou voltar ao trabalho, né, às atividades presenciais, se ele tiver assintomático. Não é necessário termos, né, nem de isolamento ou restrição, e muito nem afastar contatos nesse caso. Seguindo o PAC, vocês ainda encontram páginas que tratam sobre como manejar um paciente com sintomas persistentes ou com uma provável síndrome pós-Covid, Covid longo, como avaliar efeitos adversos vacinais, cada vez mais raros, né? E como fazer o automonitoramento naquele que tem condições cognitivas, como orientar esse automonitoramento. Nesse link dessa página do bit.ly gestão da clínica, vocês vão encontrar a pasta coronavírus, onde vocês encontram vários informativos, inclusive esses que tratam sobre como orientar o automonitoramento de sintomas em pacientes, principalmente pacientes que tenham fatores de risco, né? Até com controle diário de automonitoramento, que alguns pacientes podem lançar mão. Além do glossário de termos, onde se vocês têm algumas dúvidas sobre período de transmissão do caso, o que é um contato, quais são os fatores de risco para complicação, o que é febre persistente, vocês podem aí usar esse glossário. E eu trago para vocês aí, não está no guia, mas está em arquivo separado, mais esse complemento, que é só a página para avaliação de urgência de uma criança que se apresenta com sintomas respiratórios, febre, no contexto da Covid-19, trazendo aí uma pequena correção pronta que a gente fez. Faltava um 0 aqui no 1 para 1000 da diluição da adrenalina, foi um erro de digitação, já prontamente corrigido, essa página está disponível aí também para os profissionais que atenderem crianças nesse contexto. Fica aí também o QR Code para vocês apontarem a câmera do celular e entrarem no grupo de apoio de Covid. Qualquer dúvida clínica de fluxo assistencial, podem utilizar esse grupo. Está todo mundo à disposição lá para vocês. Essa é a capa final com quem colaborou aqui no guia. Espero que esse vídeo possa auxiliar vocês com as últimas atualizações e como usar o PAC frente ao paciente para que o manejo, o cuidado, as pessoas com sintomas respiratórios febre que moram em Florianópolis e usam o SUS de Florianópolis, principalmente a atenção primária, seja de extrema qualidade e baseada nas últimas evidências e nas últimas alterações dos protocolos, tanto locais, nacionais e internacionais. Tenham um bom estudo e espero que esse vídeo colabore com vocês para o melhor atendimento dos pacientes.